Hoje temos um horário um pouco antecipado, o professor Eduardo tem um compromisso na cidade muito difícil chamada João Pessoa. Eu queria agradecer somente a Lourdes por essa oportunidade. Está tendo repercussões não só nesse ciclo, né, que hoje continua, mas também nós fizemos um acordo com a Escola de Capacitação do Movimento da URGS, então, aquele programa PAP, que é os 3 anos, né, os jovens professores da estágio probatória, eles podem ter atividades aqui, isso lhes dá, em suma, horas de atividade. E também nós vamos fazer na semana que vem, no mesmo dia, 2 eventos, que já convidamos, um com a coordenadora nacional do programa Ciências Sem Fronteiras, a professora Denise Mendermeier, da CAPES, debatedor do reitor da graduação Sérgio Franco, secretário de Relações Internacionais Nicolás Nayar, e a professora Simone Sarmento, do Inglês Sem Fronteiras, e através de uma iniciativa do nosso funcionário, de Néia, da Índia, dela mesmo, Simone, nós vamos fazer aqui às quartas-feiras 8 eventos de idiomas sem fronteiras, envolvendo 8 idiomas, mandarim, chinês, italiano, francês, que eu vou falar, alemão, espanhol, russo, inglês. Qual é a ideia? Aqui tem um meio-dia, deve-se de 1 hora, um filme, tudo, para que os alunos se habituem a, né, que é um inglês acadêmico, façam um debate, para ajudar um pouco esse processo de internacionalização. E no mesmo dia 28, foi criado, em função da Expo 92+20, um centro da ONU de Desenvolvimento Sustentável, localizado na COP. Nós convidamos o diretor, o professor Romulo Paes de Souza, no Centro Rio Mais, para vir aqui conversar conosco. E no dia 5, ou no dia 29, também nós teremos oficina sobre a Anistia Internacional de Direitos Humanos, do Dr. Maurício Santoro, e finalmente no dia 5, nós teremos, dentro do Centro da Saúde, a conferência do professor Boaventura de Souza Santos, às 10 horas no Salão de Atos, e aqui, às 18 horas, aqui, nós vamos abrir 4 ambientes de internet. Então, são essas atividades iniciais. Eu novamente agradecer a colaboração da ABUI. A atividade de hoje, denominada Perspectiva da Carreira Docente na Universidade, o Jovem Professor e a Previdência. Então, o palestrante é o professor Eduardo Rolim de Oliveira, muito nos orgulha, atualmente o presidente do PROIFES, Federação do Sindicato de Profissões de Ensino Superior. O professor Eduardo é bacharel em Química, mestre por essa universidade, é doutor em Farmacoquímica pela Universidade Paris 11, Paris 5, professor associado pelo Química Orgânica, trabalha na área de síntese orgânica e espectroscopia, na área de física e física de matéria condensada e presidente também da ADURI. E vai debater o professor Cláudio Scherer, que dispensa apresentações, mas em todo caso ele foi pró-reitor, professor de Faculdade de Física da universidade, um doutorado na Alemanha, nos Estados Unidos, e na pós-doutorado na França, trabalha em física teórica e foi presidente da DURGS, foi também pró-reitor de pesquisa. Eu quero que a honra de poder colaborar no pró-reitor de pesquisa de pós-graduação da URGS, então agradeço ao professor Scherer também que aqui está. Professor Eduardo, então, pode falar. Eu vou começar aqui, depois eu vou ficar de pé, porque eu quero fazer uma apresentação para vocês. Em primeiro lugar,
Eu queria agradecer ao ILEA e à Lourdes pelo convite de fazer parte desse ciclo, que eu acho que é muito importante a reflexão, principalmente a reflexão sobre o futuro da universidade. Eu não fico triste pelo fato de ter pouca gente, porque isso a gente, de certa maneira, percebe que essa realidade é uma realidade recorrente dos debates hoje em dia no Brasil. Estamos no YouTube também, estamos na internet. Eu amanhã estarei em João Pessoa, quinta em Natal, sexta em Florianópolis, e com certeza eu acho que o público também não será muito maior. Talvez esse seja um dos temas que a gente tem que debater com mais afinco, não especificamente o que eu vou falar para vocês hoje, que é carreira, previdência, uma apresentação que eu fiz pensando nos jovens professores, que eu acho que tem que conhecer um pouco mais a sua própria realidade, mas mais do que isso eu acho que a gente tem que debater um pouco a nossa capacidade de pensar e de refletir o futuro. O ILEA está de parabéns ao pensar nesse tipo de ciclo, porque talvez isso seja uma das características hoje da nossa carreira. O excesso de trabalho que os professores estão sendo submetidos e o tipo de trabalho que faz com que provavelmente eles pensem muito mais em produzir artigos científicos do que pensar efetivamente mudanças no conhecimento, mudanças na ciência, mudança na própria questão das relações sociais, que é o papel que a universidade tem que ter. O esvaziamento do debate que está acontecendo aqui hoje, na realidade, é muito parecido com o que a gente percebe por aí afora. As pessoas elas estão muito mais centradas em busca de determinados tipos de parâmetros de produção científica e acadêmica que propriamente daquilo que sempre foi o papel da universidade nos últimos 1000 anos, foi, de certa maneira, refletir as novas questões sociais, as condições pela qual a sociedade, em última análise, o nosso fim maior, estão passando, as transformações. Mas eu acho que o nosso papel, e aqui está falando nessa mesa 3 ex-presidentes da Dulce Sindical, né? Sindical, o primeiro, o Zé Vicente, o Sérgio, que já foi 2 vezes, eu também tive esse privilégio, e eu acho que esse é o nosso papel, enquanto pessoas que acreditam na ideia de que o coletivo ele é o mais importante. Por isso a gente tem que cumprir nosso papel, independente da quantidade de pessoas. Porque se uma pessoa, de vocês todos que aqui estão, aproveitar alguma coisa que a gente falar e usar isso como uma forma de fazer a transformação da sociedade, eu acho que o nosso papel está cumprido. Né? Então eu vou apresentar hoje para vocês, de uma maneira um pouco sintética, alguns dados que eu julgo que são importantes para que as pessoas possam entender o que eu quero dizer depois, quando eu falar como é que eu penso que será o futuro da carreira. Também, em relação à previdência, um pouco também de problematização para mostrar como é que a situação está hoje e o que ela vai ter como risco no futuro e qual a necessidade que as pessoas vão ter de conhecer. Eu acho que esse é o papel maior que nos cabe às pessoas que estão aqui na universidade há mais tempo. Ser capazes de informar e de mostrar questões. Depois que eu fizer a apresentação, que eu espero que não seja longa demais, eu pretendo ainda tecer alguns comentários para vocês, antes da gente poder, então, fazer um debate mais aprofundado sobre esses temas. Claro que com a colaboração do professor Cláudio Ferrer, que eu acho que é a primeira vez que nós debatemos, na realidade. O Ferrer foi a pessoa que me deu a honra de ser vice-presidente da DURS, os 4 anos e meio que eu fui presidente. Então, é uma pessoa com quem eu tenho muita afinidade pessoal, também, né? E com certeza ideológica. Então, eu acho que vai ser um debate não de contraditórios, mas sim de complementação em relação ao que a gente vai falar. Eu vou agora falar de pé, se vocês quiserem sentar aqui. Tá? Não tem o microfone no lado? Tem. Esse aqui é o... Ah, esse é o microfone? Não, esse aqui. Ah, o... Sim, o passador, né? E eu passo aonde? Para cima ou para o lado? Ali, por frente. Será que precisa de microfone? Será que precisa de microfone? Está sendo gravado no nosso lugar. Ah, tá bom. Eu acho que a gente tem que apagar a luz, né, aqui da frente dele. Tá bom assim? Dá para ver? Senão não sai. Tá bom. Bom, então, dentro do ciclo Universidade do Futuro, que está sendo
eu vou falar um pouco para vocês sobre as perspectivas da carreira da universidade, e pelo fato do título ser esse, eu excluí da minha apresentação tudo que se referia praticamente à carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. Vou falar praticamente só da carreira do magistério superior, até porque eu creio que o público está mais ligado a isso. E vou falar um pouquinho para o jovem professor a questão da aposentadoria. Uma coisa está ligada com a outra. Para falar disso, eu não vou falar de leis aqui, eu só vou citar para vocês que a carreira docente hoje ela é regida por essas duas leis. A principal é a Lei 12.772, que na realidade ela foi modificada pela outra, mas a lei que rege as carreiras do magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico são essas duas aí. Essas duas leis, na realidade, elas transformaram a nossa carreira, que era uma carreira que foi feita originalmente, e o professor Scherer foi uma das pessoas que participou disso lá na década de 80, ela foi feita originalmente ainda no período que nós não votávamos para presidente, né, no período que o Sarney era presidente da República, em 1987, e essas leis são as primeiras leis que efetivamente mudam as duas carreiras da universidade e dos institutos federais dentro dos marcos da Constituição Federal de 1988. A estrutura das carreiras, e eu já vou indo diretamente em direção ao que nós temos hoje, não vou falar tanto em relação ao passado, ela, se a gente pensa em termos do magistério superior, a nossa carreira hoje ela tem basicamente 5 classes, cujos nomes, e depois podemos até discutir por que eles são assim, não são mais aqueles que nós estávamos acostumados, adjunto, auxiliar, assistente, etc. Elas, na realidade, são carreiras que são tratadas as classes por letras, classe A, B, C, D e E. Com algumas coisas meio fantasmagóricas, tipo o que aconteceu na classe A, que tem 2 níveis, que ela virou uma classe com 3 denominações. Aqui eu vou fazer só um parênteses para dizer que não era assim no acordo original, e nem era assim na Lei 12.772. Isso é uma das coisas que mudou a Lei 12.863, porque houve uma proposta no meio de pessoas ligadas às sociedades científicas, aqui não cabe, inclusive, a gente fazer juízo sobre isso, de que não era bom que um professor doutor ingressante na universidade chamasse-se professor auxiliar. Parecia que isso dava uma conotação de menor status para ele, que eu, pessoalmente, acho que não tem muita diferença, mas, por conta disso, criou-se essa coisa esdrúxula, chamada de denominações de, coisa que nunca existiu antes, e nem existia até 2012, passou a existir em 2013, com a Lei 12.863. Então, um professor que entra na universidade hoje, ele é um professor da classe A, no nível 1, e esse ingresso, eu vou falar disso depois, ele se dá assim por conta de um princípio constitucional, mas dependendo da titulação que ele tem, ele vai receber uma denominação de professor auxiliar, de professor assistente, se ele for mestre, e de professor adjunto A, assistente A, se ele for mestre, e de adjunto A, se ele for doutor. Os 3 estão da classe A. Eles recebem, na realidade, uma retribuição por titulação diferente, como eu vou mostrar depois, mas por conta de não chamar o professor doutor de professor auxiliar, chamou-se então de professor A, adjunto A. É uma coisa que eu pessoalmente não acho esteticamente muito bonito, mas enfim, é assim que ficou. A classe B é a classe que antigamente nós chamávamos de professor assistente, que agora chama-se classe B, com denominação de professor assistente, também tem 2 níveis. A classe C, que nós antigamente chamávamos de professor adjunto, hoje é classe C, com denominação de professor adjunto, tem também níveis 1 até 4. Esse não mudou, com 4 níveis. Os 2 níveis anteriores, as 2 classes anteriores têm 2 níveis, elas têm 4. A classe D é aquela que nós chamávamos antigamente de professor associado, agora chama-se classe D, com denominação de professor associado, níveis 1 a 4. E finalmente a classe E, que é aquela que nós chamávamos antigamente de professor titular, agora é chamada de classe E, com denominação de professor titular. Ela tem um nível só, essa classe. E ainda existe dentro da nossa carreira, do magistério superior, um cargo isolado de professor titular livre do magistério superior. Esse cargo isolado, ele é um cargo isolado justamente porque ele tem um ingresso à parte, ingresso por concurso público. As outras classes, todas, de A até E, todas têm ingresso na classe A, nível 1, pelo concurso público. E o acesso às demais classes se dá por promoção funcional. Aqui é só uma tabela para dizer para vocês
que as duas carreiras que existem no plano de cargos e carreiras do Magistério Federal, que são a carreira do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, são duas carreiras, isso eu acho que foi uma grande conquista nos últimos anos, são duas carreiras absolutamente equiparadas do ponto de vista da estrutura, vocês estão vendo aí, e da remuneração. No caso do EBTT, as classes têm a dominação de D de docente. Então é D1, D2, D3, D4 e titular. Lá ficou sendo professor titular. Ao contrário do Magistério Superior, que é classe E, com denominação D. Tá? E eu não botei o nome na classe A aqui embaixo, porque depende da titulação, para dar a denominação da pessoa. Tá? Vocês estão vendo então que são 13 níveis distribuídos nessas classes, então aí em cores diferentes, o que significa que uma pessoa hoje que entra na universidade, ela vai entrar na classe A, nível 1, e poderá, após 19 anos, como a gente vai ver, chegar no topo da carreira, que é o cargo de professor titular. E essa é uma mudança bastante significativa, que está dentro do que eu começo a falar em relação ao futuro da carreira, é que hoje o professor que ingressa na universidade, ele sabe que ele tem a possibilidade, sendo doutor, de chegar até o cargo, até a classe de professor titular, coisa que não acontecia há bem pouco tempo. A carreira original que nós tínhamos antigamente, originalmente só se podia chegar até o nível que hoje é C4, adjunto 4. Era possível chegar em titular com um outro concurso público, mas por promoção, uma vez que se ingressasse, chegava-se apenas a C4. Depois, em 2006, se criou uma nova classe, um processo que foi extremamente complicado, difícil, porque não permitiu que quem não fosse doutor chegasse lá, e também excluiu os professores aposentados dessa possibilidade. Desta vez, agora, nós reorganizamos a carreira de uma maneira global, ao contrário do que aconteceu com mudanças pontuais que foram evoluindo, e nós fizemos, então, uma carreira que é integral, desde o início até o fim, para professores ativos, aposentados, etc. Tá? Claro que eu estou falando para aqueles que vão ingressar após a mudança da carreira. Como é que se ingressa na carreira do Magistério Superior? E a partir de agora eu não falo mais em EBTT, praticamente, vou falar basicamente em Magistério Superior. Depois, se alguém tiver interesse de falar em relação ao EBTT, a gente pode fazer isso também. Uma coisa que é importante, o professor que entre, ele vai entrar por concurso público, isso é obrigatório pela Constituição de 88, e ele vai entrar apenas como professor auxiliar. Desculpe, está errado. É professor A, com denominação de auxiliar, se tiver graduação, especialização ou aperfeiçoado. Professor A, com denominação de assistente A, se ele for mestre. E professor A, com denominação de adjunto A, se ele for doutor. Porque essa é uma mudança importante, muitas pessoas podem perguntar, inclusive, por que antes a gente podia entrar com o professor adjunto lá no meio da tabela? Se a gente fosse olhar a tabela, vocês veriam que antigamente se podia, em caso de doutorado, entrar, estou tentando fazer ele voltar para trás, deixa assim. A gente podia, antigamente, se tivesse doutorado, entrar diretamente em adjunto. Mas há um princípio constitucional da Constituição de 88 que diz que só é possível ingressar no serviço público no início da carreira. Isso, inclusive, ensejou alguns problemas judiciais muito sérios para colegas nossos de outros lugares, não foi o que aconteceu aqui, mas outros lugares onde os juízes e o Ministério Público, inclusive, contestavam o fato da pessoa ingressar como professor no meio da carreira. E há uma ação direta de inconstitucionalidade que foi definida como legal pelo Supremo Tribunal Federal, que diz isso, que não é possível ingresso que não seja em professor auxiliar, ou seja, no início da carreira. Então essa mudança ela aconteceu por conta disso. A outra forma de ingresso na nossa carreira, do Magistério Superior, ela se dá também por concurso público, diretamente no cargo de professor titular livre do Magistério Superior. O titular livre, o acesso a ele é por concurso público também, diretamente no último nível da carreira. Claro que, juridicamente, não é bem assim. Na realidade, o professor titular livre, ele não faz parte da mesma carreira dos demais professores. Ele tem uma classe, um cargo isolado dentro do mesmo plano de carreiras, que é diferente do ponto de vista jurídico. Outro cargo dentro do mesmo plano de carreiras. Isso, inclusive, pode ter consequências que a gente pode discutir depois.
Mas, juridicamente, um professor titular livre, ele pode fazer esse concurso se ele tiver 10 anos de doutorado. Ele tem que ser doutor, assim como o professor titular da classe E, mas ele tem que ter, no mínimo, 10 anos de doutorado. E ele tem que ter conhecimento notório na área que o concurso vai ser realizado. Uma coisa importante, e isso é uma característica que mudou também com a lei de 2013, é de que o ingresso na carreira do magistério superior ele é para doutores. O ingresso ele se dá preferencialmente para doutores. Isso não significa que não é possível que ingressem na nossa carreira pessoas que não tenham doutorado. Mas, para que isso aconteça, o Conselho Superior da instituição tem que justificar por que não está fazendo um concurso para doutor. Porque naquela área de conhecimento, naquele lugar do Brasil, não existe doutores em número suficiente para isso acontecer. Posso tomar a oportunidade? Tem minha Então, é uma carreira feita para doutores. Excepcionalmente, pode acontecer ingresso que não seja para doutores. E no caso do titular livre, foram criados pelo Congresso Nacional 1.200 cargos. Na realidade, eu vou mostrar depois o perfil hoje da carreira, vocês veriam que deveria ter pelo menos o dobro disso, ou mais, um pouquinho mais, porque o acordo previu que a gente criasse 5% de vagas de professor titular. Mas o governo, na lei, colocou só 1.200, e quando se criou 1.200 cargos, vocês sabem o papel que a Rede Globo faz para dizer que está criando cargo público, né? Então imagine que é a dificuldade de criar mais cargos no Congresso Nacional. Desses 1.200 que já existem, o governo já liberou a contratação, agora em 21 de maio, de 150 cargos. A URGS recebeu 4 vagas de professor titular, livre. Então existem já, criados para a nossa universidade, 4 vagas de professor titular livre, que o nosso Conselho Universitário tem que decidir para onde vão. O desenvolvimento na carreira, esse é um ponto importante, já que nós estamos falando de futuro, como que as pessoas chegam até o topo da carreira ao longo da sua vida laboral. A carreira tem 2 formas de desenvolvimento. E esses nomes que estão aqui colocados são nomes que mudaram em relação ao que a gente tinha no passado. Antigamente se falava em progressão para qualquer coisa. Era a progressão mudar de nível e era a progressão mudar de classe. Eu dizia que eu fazia minha progressão. Hoje não é mais assim. E existem 2 conceitos. O conceito de progressão para quem está mudando de nível dentro de uma mesma classe e o conceito de promoção para quem está mudando de classe. Do ponto de vista do que fazer para fazer uma coisa ou outra, não mudou muito em relação ao que a gente estava acostumado. Aliás, não mudou absolutamente nada, principalmente aqui na URGS, porque a gente definiu que as regras de progressão, elas são as mesmas que se tinha antes da mudança de carreira. Mas, de qualquer maneira, quando se vai trocar de classe, a gente tem que pedir hoje uma promoção e não mais uma progressão. O interstício, ele é de 24 meses, isso não mudou nada na carreira do magistério superior. Mudou na carreira do EBTT, que era 18 e passou a ser de 24 meses também. As regras de progressão, elas são importantes de ser colocadas, que elas são definidas pela instituição. Existe uma diretriz nacional brasileira, que define regras mínimas e que todo mundo pode progredir, mas na prática cada instituição define as suas próprias regras de progressão e de promoção. Tá? E cada um tem que fazer uma avaliação de desempenho para definir se pode ou não pode cumprir, se cumpriu ou não cumpriu as regras que a instituição definiu. A promoção ela vai acontecer assim, ó. Para as classes D, uma pessoa que é da classe A, nível 2, pode ser promovido para a classe B, nível 1, ou para a classe C, que é aquela classe que a gente conhecia como classe de professor adjunto, apenas por aprovação no processo de avaliação. Não existe aqui nenhuma barreira de titulação. Isso é muito importante, porque aqui na URGS, inclusive, há um mito que o professor, para chegar na classe C, ele precisa ser doutor. Isso não é verdade. Nunca foi. Nunca foi verdade. E a lei consagra isso agora de uma maneira
inequívoca. Qualquer pessoa pode chegar até o cargo da classe de professor C, professor adjunto, sem necessidade de doutorado. Tá? Claro que as regras de avaliação elas têm que levar em conta a produção do mesmo jeito. Isso talvez seja muito mais difícil de chegar lá, não sendo doutor do que sendo, mas a barreira não existe. Já para a classe D, a classe de professor que a gente chamava de professor associado, existem dois critérios. Um deles é a de avaliação do processo de desempenho, mas existe aqui uma coisa que não existe na outra carreira do DTT, que é a barreira de titulação. Então ele precisa ter o título de doutor. Então aqui já começa o primeiro ponto que a gente tem que pensar muito bem no futuro das pessoas. Eu falei lá no início que alguém poderia chegar em 19 anos no topo, mas isso só é verdade se a pessoa for doutora. Significa que, do jeito que a carreira foi criada, foi concebida, foi pensada, ela necessariamente leva em conta a obrigatoriedade de doutoramento, senão a pessoa não conseguirá passar essa barreira de titulação. As regras elas são definidas numa portaria do Ministério da Educação, que é essa portaria 554 aí. E a URGS já fez, depois que isso aconteceu, a regularização das suas portarias internas, das suas regras internas, baseado nessa. E como eu disse para vocês, não mudou absolutamente nada em relação ao que a gente fazia antes da nova lei. Para a classe de professor titular, talvez seja a grande mudança conceitual que a gente criou na carreira. E que muda conceitualmente também a forma de chegar ao topo. Antigamente, se pensava que chegar ao cargo de professor titular, como estão os dois colegas que estão na mesa aí, eles precisavam fazer um concurso público, outro concurso público, um segundo concurso público de provas e títulos. A partir da promulgação dessa lei, não existe mais essa necessidade. Todos os professores que estão no nível 4 da classe D, depois de 2 anos, eles podem fazer um processo de promoção à classe de professor titular. Obviamente, eles têm que ser doutores, isso já era assim para a classe D, né? Tem que ser aprovados num processo de avaliação de desempenho e tem que ser aprovados um novo critério que não existia antes na nossa carreira, que é o que se chama de defesa de tese acadêmica inédita ou lograr a aprovação do memorial. Isso significa que é uma coisa que a gente não estava acostumado na nossa carreira, é uma coisa que é muito comum na carreira dos paulistas, nas universidades paulistas. Aqui no Ministério Superior das Universidades Federais não era conhecido. A ideia de que a pessoa vai apresentar para uma banca externa toda a sua vida, um memorial de toda a sua produção acadêmica, toda a sua visão de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão acadêmica, e a partir disso ele pode ser promovido a professor titular. Não existe mais, como existia no passado, barreiras de titulação, de número de professores que poderiam ser titulares. Agora, todos, rigorosamente, todos os professores associados 4 ou D4 podem chegar lá, desde que cumpram esses requisitos todos aí. As regras para isso estão na portaria 982 e a URGS já definiu as suas formas de fazer isso. É a partir de um edital, enfim, eu não vou detalhar isso, porque senão a gente ficaria muito longo no debate sobre todas as minúcias dessas questões. Aqui é importante colocar que na carreira do Magistério Superior há algumas questões diferenciadas em termos de promoção, principalmente para as duas classes onde tem barreira de titulação. Então, a barreira para promoção a associado, para a classe D, ela precisa de uma comissão especial que é diferente da outra, que é aprovada no Conselho Universitário e que define parâmetros de avaliação que são um pouco diferentes daqueles que são exigidos para as outras classes. Justamente porque essa classe associada à classe D, ela exige doutorado, coisa que as demais classes não exigem. Tá? Já a avaliação para promoção a professor titular para a classe E precisa ter uma banca diferente da associada. Essa banca aqui, ela é uma banca composta por 4 pessoas, sendo que dessas 4, 3 têm que ser de fora da instituição, o que mostra que é um processo de avaliação também, de certa maneira, diferenciado em relação àqueles que a gente estava acostumado até agora.
Aqui é um ponto extremamente importante, que inclusive foi objeto hoje, por coincidência, do programa Durix no Ar, né, o nosso advogado Francisco Borges abordou isso hoje, que é a questão da promoção acelerada. Minha voz hoje caiu, pelo jeito. Promoção acelerada é uma forma que nós conseguimos, na negociação dessa carreira, resgatar aquele princípio que existia desde 87, onde as pessoas entravam no meio da carreira. Onde nós dizíamos, nós, sociedade, que entendíamos que aquelas pessoas que tinham titulação, elas deveriam estar numa posição mais acima na carreira em relação às demais. Como a Constituição proíbe o ingresso na classe C, como se fazia antigamente, o que nós acordamos com o governo e virou lei? Acordamos que, no momento que a pessoa deixa de ser caloura, vamos dizer assim, como ingressante, que é quando ela atinge o estágio probatório, quando ela é aprovada no estágio probatório, e, portanto, adquire a estabilidade de servidor público, portanto, está num outro status em relação ao status de ingressante, ela pode, dependendo da titulação que ela tenha, fazer essa promoção acelerada aí. Isso significa que a pessoa que é doutora, ela pode sair do nível A1 ou 2, onde ela vai estar já depois de 3 anos, e ir diretamente para o nível C, uma promoção acelerada, passando por cima da classe B. Se ela for mestre, ela vai para a classe B, aí na realidade não tem grandes acelerações mesmo. Se ela não for nem isso, bom, vai ter que esperar os 4 anos para chegar lá. Mas o mestre em si já ganha 1 ano em termos de promoção, e o doutor ganha 4 anos. Por isso que aquela conta dos 20, dos 19 anos, ela está levando em conta a promoção acelerada. O que é um ponto extremamente importante? Esse dispositivo que está aqui, que está no parágrafo único do artigo 13 da lei, ele diz que todos que estavam na carreira, eram ocupantes de cargos na carreira, no dia 1º de março, ou seja, no dia que a lei foi aprovada, em 2013, no dia que ela entrou em vigor, essas pessoas não precisam esperar o estágio probatório. E aqui nós estamos fazendo um debate com o governo, com o Ministério da Educação, principalmente com a área jurídica do Ministério da Educação. Eles dizem que isso tem que ser dentro da mesma instituição. Nós temos absoluta certeza, inclusive com o apoio da cúpula do MEC, de que não é verdade isso. Então, uma pessoa que veio, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Maria, era professor lá nessa data, e virou professor na URGS em 2014, no nosso entendimento, ela tem pleno direito de fazer a promoção acelerada. Isso talvez a gente tenha que fazer esse debate no Poder Judiciário, se o governo não revisar a sua posição equivocada que está tendo sobre esse tema aí. Bom, mas essa é uma discussão que a gente pode fazer depois. Eu vou falar rapidamente o que significa o desenvolvimento da carreira, só para vocês entenderem, principalmente esse efeito aí da promoção acelerada e da importância dele. Então, a remuneração nossa hoje, ela foi regularizada, mudou bastante em relação ao que já tivemos, principalmente na década de 90, quando os governos do Fernando Henrique desestruturaram completamente as nossas carreiras, criando uma série de gratificações variáveis. Hoje, a nossa retribuição, fora as coisas particulares que eu não vou falar aqui, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, auxílio etc., todos os professores ativos e aposentados, que eu chamo depois de primeira e segunda gerações, eles têm essas 2 parcelas remuneratórias aí, o VB e a RT. O VB é o vencimento básico, é ele que determina, na realidade, qual é a posição que a pessoa está na carreira. Basta que a gente olhe lá o valor do VB, a gente sabe se ela é professora A, B, C, D ou E. E independente do título que ele tem. Já o VB, o RT, ele é pago separadamente do VB, dependendo da titulação que a pessoa tem. Infelizmente, hoje, o RT ele tem um valor que é definido por uma tabela, ele não tem uma relação direta com o VB, e isso faz parte de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco mais. Aqui é só para explicar um pouco cada uma das coisas que valem cada uma dessas, eu não vou ficar muito tempo aqui, mas o RT ele é pago também para os aposentados e pensionistas, ou seja, à medida que a pessoa está aposentada e seja doutora, por exemplo, ela recebe RT de doutor e assim sucessivamente. Mas como eu digo ali, dependendo do regime de aposentadoria, porque isso vai mudar drasticamente a partir de agora. Os valores do RT eles não são, como eu disse,
proporcionais ao VB, e esse faz parte do debate de futuro que a gente tem que fazer aqui. Né? Bom, como eu disse antes, o VB e o RT, eles são iguais nas duas carreiras, eu já tinha falado quando eu falei da tabela, e é importante também dizer que o VB, como a gente define, é a posição da carreira, independente da titulação que a pessoa tenha na carreira. E agora, eu vou mostrar para vocês, se a filha está ajudando, o que significa a promoção acelerada, só para vocês terem um exemplo. Eu peguei aqui dados de 2003, podia ter pego de 2014, não faz muita diferença, para mostrar para vocês, por exemplo, que o professor de uma série superior da classe A, uma pessoa que é DE, ele recebe um VB que independe do cargo da titulação dele. Vocês podem ver aí que o VB para auxiliar 1, para assistente A nível 1, ou para adjunto A nível 1, o VB é exatamente o mesmo, porque o VB, como eu disse antes, é a posição na carreira. O que varia, dependendo da titulação, é o RT da pessoa. Então vocês vejam que a variação é razoavelmente importante, à medida que a gente passa de graduado ou especialista para mestre e para doutor. Tá? Bom, o que acontece agora com a promoção acelerada dele? Aqui. Eu vou ter dois exemplos. Tá? Tentando passar e não está passando. Então vamos tentar agora. Em relação à promoção acelerada, dois exemplos que eu vou colocar para vocês. Se a pessoa for professor mestre, veja o que acontece na hora que ela faz a promoção acelerada dela. Eu considerei que essa pessoa entrou na universidade em 2013 e que ela, portanto, vai atingir o fim do estágio probatório em 2015. Portanto, eu peguei valores desses 2 anos aí. Tá? Vocês vejam que, dependendo, ela é mestre, quando ela fizer a promoção acelerada e passar para o nível B, a classe B, ela vai ter uma mudança salarial que é não tão expressiva assim, mas ela existe. Agora, se ela for doutora, vocês vão ver que a variação ela é bem mais expressiva. Eu acho que a pilha está acabando. Acho que eu estou sem pilha aqui. Aqui vocês estão vendo, então, o que acontece com a promoção acelerada se a pessoa for doutora. Veja que o salário dela tem um incremento bastante importante. Por isso que essa discussão aqui não é uma discussão menor com o governo, porque o governo, ao dizer que a pessoa que vem de uma outra universidade não tem direito à promoção acelerada, ele está dizendo que ela tem direito a receber uma diferença salarial bastante expressiva a menos, por causa das chances que ela tem uma diferença salarial muito expressiva a mais. Né? Então esse é um debate que não é menor. Eu não sei mais como fazer, já está aí. Acho que vou ter que pedir para o Sérgio passar para mim esse computador. Isso aqui rapidamente eu vou falar, porque eu não quero perder muito tempo com isso, até porque vocês vão ver que é muito. Não, vocês podem ver que depois eu vou mostrar que praticamente não existe mais ninguém que não seja DE na universidade, mas é importante ainda mostrar isso. Existem 3 regimes, que são o regime de DE, o regime de 20 horas e o regime de 40 horas. Na realidade, é 40 horas com tempo parcial e com tempo integral. É isso que se chama DE, como nós estamos acostumados. Eu não vou entrar num debate muito importante sobre isso, até porque o nosso objetivo aqui não é falar de carreira, mas de futuro. É só para dizer que normalmente a universidade terá apenas 2 regimes, que é DE e 20 horas. Excepcionalmente poderá contratar professores de 40 horas sem dedicação exclusiva. Isso é só excepcionalmente, mas vocês vão ver que excepcionalmente não é tão excepcional assim. Tem mais 40 horas do que DE, do que 20 na universidade. Infelizmente. Pode passar aí. Aqui não está indo. Bom, eu rapidamente vou mostrar para vocês agora um pouquinho de qual é a realidade hoje. Isso que eu falei é a lei, o que é a carreira. Agora eu vou mostrar um pouco como é que está a carreira hoje, como é que ela está funcionando hoje, para vocês entenderem um pouco como é que isso funciona. Vamos lá. Eu acho que eu acertei melhor aqui. Isso aqui é um dado que é de março de 2014, portanto é
um dado bastante atual. Mudou um pouquinho de lá para cá, mas não mudou tanto assim. Essa é a malha de classes e níveis que nós temos no magistério superior. E o número que está ali no quadradinho verde é o número efetivo de professores que existem nessas classes e níveis. Professores ativos. Aqui eu não estou colocando nem aposentados e nem pensionistas. Estou colocando apenas os professores ativos. Então, hoje em dia, considerando o número de março de 2014, nós temos 65 mil professores ativos no magistério superior. Desses 65 mil professores ativos, vocês estão dedicação exclusiva, né? Escrito lá em cima. Vocês têm que dos 65 mil, 48 mil são doutores. Isso é nível Brasil, todo o Brasil, incluindo todas as universidades federais, que corresponde ao total de 74, pouquinho de doutores. E um total de 22% de mestres. Desses doutores, para vocês terem uma ideia, inclusive, de onde eles estão na carreira, vocês estão vendo que a grande maioria deles, eles são professores da classe C. O que significa isso? Significa que muitos desses professores, a imensa maioria deles, ingressou na universidade nos últimos 10 anos, porque eles ainda não chegaram ao ponto de serem professores associados, que seriam da classe D. Tá? E poucos, mas já não é um número tão inexpressivo assim, entraram há pouco tempo na universidade. Então, aqueles que entraram depois de 2013. Lembrando que não existe. Todo mundo que entrava na universidade era professor adjunto e, portanto, entrava direto em C. A partir de 2013, eles passam a entrar em D, em A, desculpa. Portanto, esses 1.000 professores aqui são os 1.000 professores doutores que entraram agora nos últimos tempos na universidade e que não conseguiram a promoção acelerada, porque alguns até já conseguiram, mesmo que o governo em algum momento diga que não pode. Para vocês compararem, aqui está o 40 horas, vejam que o número de professores é muito menor. Eu passo de 65 mil dedicação exclusiva para 4 mil e pouco 40 horas. O nível de doutoramento cai bastante também. Lá eu tinha 74% de doutores, aqui eu tenho apenas 52%. A distribuição é mais ou menos parecida, de doutores. E no caso dos 20 horas, aqui eu também tenho um número pequeno, 4 mil e poucos professores, sendo que a quantidade de doutores entre eles é menor ainda, é na casa de 30 e poucos por cento apenas, o que significa que a universidade está contratando professores que não são dedicação exclusiva, sem doutoramento. Basicamente é isso que esses números querem dizer para a gente. Vejam que apenas 192 doutores foram contratados em 20 horas no ano, no último ano, na realidade, em março de 14. Aqui é um pouco de juntar isso para vocês entenderem de uma maneira um pouco mais sintética o que nós estamos falando, que dentre os 74 mil ativos que nós temos hoje, 65 mil são dedicação exclusiva, 4 mil e poucos são de 20 e 40 horas. O número de 20 e 40 horas, portanto, é aquele que vocês estão vendo ali, na casa de 5% cada um. Quase 90% dos professores da universidade hoje são professores com dedicação exclusiva. Tá? 87,89%. E se a gente observa em termos de titulação, vocês estão vendo que nível de Brasil o que nós temos é isso aqui. 74% dos professores ativos são doutores, 23% são mestres e vai diminuindo bastante o número de outras titulações. Os graduados, como vocês estão vendo, são apenas 1%. Os aperfeiçoados são menos que 1% ainda. Agora eu quero mostrar, que nós vamos falar de futuro, como é que foi a evolução da nossa carreira nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia do que significou essa reestruturação e também as políticas de contratação de professores nos últimos anos e como é que nós vamos prever o futuro a partir disso aqui. Eu trouxe alguns números que eu acho que são relevantes a partir de abril de 2006 até março de 2014. Significa os últimos 8 anos de fotografias da nossa carreira. Vocês vejam que o número de professores ativos, estamos falando só de ativos aqui, eles, desculpe, não é ativos, não, é total aqui. Ativos é aqui, aposentados e pensionistas. Mas o número de professores na carreira do magistério superior, ele tem um incremento, como vocês estão vendo ali, de 80 e poucos mil até 110 mil. Quer dizer que a nossa carreira, nos últimos 8 anos, teve um incremento na ordem de 20 mil professores. 20 mil novos professores.
Só que esse incremento ele não é igual nos três tipos de professores: ativos, aposentados e pensionistas. Vocês estão vendo que entre os ativos, ele é praticamente todo o incremento que nós tivemos lá. De 53 mil passamos para 74 mil. Significa que 21 mil novos professores foram contratados. Nos últimos 8 anos, o número de professores universitários no Brasil aumentou, nas universidades federais, em praticamente 50%. Que vamos convenir que é um número absolutamente expressivo. Em termos de aposentados, vocês vejam que praticamente não muda. Em termos de instituidores de pensão, ele chega a diminuir. Obviamente que aqui tem um fator, que é o fator falecimento, que evidentemente tem que ser levado em conta também. Mas praticamente não há mudança no número de aposentados e instituidores. A mudança se dá exclusivamente no número de ativos. Que é bom, que mostra que nós estamos num processo de contratação acelerada de professores nos últimos anos. E realmente é algo bastante importante. Inclusive os valores estão aí, os percentuais de aumento ano a ano. Vocês estão vendo que isso também não foi igual em todos os anos. O grande aumento se deu aqui, ó, de 2006 para 2010. Você pode dizer que o segundo governo Lula é aquele onde houve efetivamente um grande aumento do número de professores universitários. Esse quadro, para mim, é um dos quadros mais importantes para a gente discutir o futuro. Porque ele avalia como é que é o perfil da titulação de 2006 até 2010. Para mim, tem dois números aqui que são absolutamente relevantes. Que é este, quando a gente tinha em abril de 2006, no Brasil, com 53 mil professores, como eu falei, ativos, 22% dos professores, dos 88 mil, eram graduados apenas. Hoje, 8 anos depois, nós temos um número